Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, amigo, ouvinte, você que gosta, que considera ser importante, significativo, estudar as profecias, especificamente as profecias de Daniel e de Apocalipse. Hoje vamos abordar uma questão muito interessante, que é a questão da entronização de Jesus no santuário celestial. Muitos vídeos têm sido postados e muitas pessoas estão colocando essa questão da ascensão de Jesus em um contexto diferente do que está no capítulo. Então nós vamos aqui expor alguns textos da Bíblia e dos testemunhos para que fique bem claro essa questão. Nós temos que ter muito cuidado com essa questão, haja visto que Jesus Cristo, nosso Salvador, exerce uma obra sacerdotal lá no santuário celestial, e é muito importante compreendermos essas questões. Aliás, é fundamental para nós hoje, porque hoje Jesus, está fazendo uma obra intercessora lá no santuário celestial e agora, a partir de 1844 para cá, no lugar santíssimo. Por isso vamos abordar, assim, mais especificamente essa questão da ascensão de Jesus. Por isso vamos utilizar a Bíblia inicialmente, porém vamos fazer uma oração antes. Senhor nosso Deus, louvado, exaltado e glorificado seja o Teu nome. Vimos a Ti com o desejo no coração em compartilhar a Tua palavra com todos os nossos amigos, todas as pessoas, Senhor, que porventura manifestaram o desejo de coração em compreender esses assuntos tão importantes, ou ampliar aquilo que elas já sabem. Vimos a Ti com o desejo imenso que o Senhor nos use como instrumento nas Tuas mãos, especificamente pela obra do Espírito Santo. Pedimos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, o primeiro texto que nós vamos ler está lá no livro de João, no capítulo 20, verso 15, primeiro verso 15, a primeira parte, que diz assim: Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Isso aqui havia ocorrido quando Jesus morreu, ressuscitou e ele apareceu para os seus seguidores. Aqui especificamente Maria estava chorando, porque ela amava muito seu Salvador e ela estava chorando, e Jesus disse: por que você está chorando? Quem você busca? Aí no verso 16 nos diz o seguinte: disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe Rabone, que quer dizer mestre. No verso anterior, a segunda parte, Maria não reconheceu a Jesus inicialmente, ela pensou que fosse um jardineiro. Agora Jesus dá iniciativa, utilizando um termo bastante carinhoso, ele fala Maria. Quando Jesus pronunciou essa palavra, ela percebeu, ela viu, realmente ela reconheceu que era o próprio Jesus, ok? Agora no verso 17, que tal a base desta questão da ascensão de Jesus, e diz assim: Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Então Jesus não aceitou a adoração de Maria. Ele disse que era necessário primeiro ele ir até o Pai. E é isso que nós vamos compreender agora. Porque Jesus não aceitou a adoração de Maria, se Jesus é o seu Salvador, é o nosso Salvador. Agora nós vamos entender bem mesmo essa questão, que está lá no livro Desejado de Todas as Nações, na página 789. Veja só o que está escrito aqui. Então, em sua voz familiar, lhes diz Jesus, Maria. Agora sabia que não era um estranho que se dirigia a ela e, voltando-se, viu diante de si o Cristo vivo. Em sua alegria, esqueceu que ele fora crucificado, saltando para ele como para abraçar-lhe os pés.
disse ela, Rabone. Cristo, porém, ergueu a mão, dizendo, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos. Disse-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria pôs-se a caminho para ir ter com os discípulos, com a jubilosa mensagem. Portanto, Jesus compreendeu que era necessário ele subir até o Pai para que algumas questões fossem esclarecidas. E ainda nessa mesma página, veja o que diz na sequência. Jesus recusou receber a homenagem de seu povo até haver obtido a certeza de estar seu sacrifício aceito pelo Pai. Subiu às cortes celestiais e ouviu do próprio Deus a afirmação de que sua expiação pelos pecados dos homens fora ampla, de que por meio do seu sangue todos poderiam obter a vida eterna. O Pai ratificou o concerto feito com Cristo, de que receberia os homens arrependidos e obedientes e os amaria, mesmo como ama seu Filho. Cristo deveria completar sua obra e cumprir sua promessa de que o varão será mais precioso que o ouro e o homem sê-lo-á mais que o ouro acrisolado. Todo o poder no céu e na terra foi dado ao príncipe da vida. Ele voltou para seus seguidores no mundo de pecado, a fim de lhes comunicar o seu poder e glória. Portanto, vimos aqui que Jesus não aceitou a adoração das suas seguidoras, porque ele considerou ser necessário, ser indispensável, que ele fosse até o Pai, obtivesse a confirmação de que sua obra foi satisfatória, que foi aceita pelo Pai. Ok? Então, muito importante entendermos essa questão do porquê ele não aceitou a adoração dos seus seguidores inicialmente. Agora vamos lá na página 791 deste mesmo livro. Depois de haver ascendido ao Pai, Jesus apareceu às outras mulheres dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Portanto, Jesus, após ter morrido, ressuscitado, aparecido para as suas seguidoras, elas vieram adorar Jesus. Jesus não aceitou, falou, é necessário que eu suba para o Pai, obtenha a resposta do Pai, de que meu sacrifício foi aceito, foi atendido todas as reivindicações. Então Jesus obteve essa resposta do Pai, retornou para a terra, ok? E aí sim o texto aqui disse que agora ele aceitou a adoração das suas seguidoras. Portanto, vamos relembrar. Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para suas seguidoras, as suas seguidoras quiseram adorar Jesus. Jesus não aceitou e disse que era necessário subir até o Pai. Subiu até o Pai, obteve a resposta do Pai, a aceitação do seu sacrifício, retornou até a terra e agora sim ele apareceu novamente aos seus seguidores. Ficou bem claro essa questão? Eu acredito que seja fundamental salientarmos de forma bem clara essa questão de Jesus ter ido até o Pai, tido a resposta, voltou e agora sim. Então agora no verso 3, no capítulo 1 do livro de Atos, veja o que está dizendo ainda na sequência desse tema, diz assim, Atos capítulo 1, verso 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis,
sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Portanto, Jesus, após ter ido ao Pai, voltado, Jesus ficou aqui na terra 40 dias, isso mesmo. Jesus ficou aqui na terra 40 dias, ainda depois da sua morte e ressurreição. Vamos ler agora 2 textos do livro de Atos dos Apóstolos, que vai ampliar um pouco mais ainda essa questão dos 40 dias. No livro Atos dos Apóstolos, na página 25, veja o que está escrito. Por 40 dias permaneceu Cristo na terra, preparando os discípulos para a obra que deveria fazer e explanando o que até então eles tinham sido incapazes de compreender. Portanto, Jesus considerou ser necessário ressuscitar e ainda permanecer um tempo aqui na terra para esclarecer aos seus seguidores, aos seus discípulos, algumas questões que anteriormente eles não haviam compreendido. Então Jesus veio e repetiu muitas das coisas que ele já havia dito aos seus discípulos de tudo que iria ocorrer. Mas agora é um Cristo ressuscitado que reaparece. Agora é muito importante, Jesus considerou muito importante esse trabalho ainda após sua ressurreição. E outro texto diz assim: durante esses dias que Cristo passou com os discípulos, eles adquiriram nova experiência. Veja que interessante como Jesus cumpre a sua obra ministerial aqui na terra, assim, de maneira muito perfeita, de uma maneira muito correta e precisa. Ok? Muito bem, agora vamos ler. Voltamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo 1, agora nos versos 9 até o verso 11, veja o que diz. Atos 1, verso 9 até o verso 11, que diz assim: quando dizia isto, vendo-o eles, no caso os discípulos, foi levado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-os de seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Neste momento aqui, um último momento em que Jesus se despede dos seus discípulos, dos seus seguidores. Então agora aqui nós podemos perceber nitidamente, com bastante clareza, a ascensão de Jesus para o céu depois de ter ficado aqui 40 dias, instruindo seus seguidores, os seus discípulos, ensinando-os a lhe dar continuidade ao seu ministério de pregação do Evangelho, agora em nome de Jesus. Agora, Jesus se dirige ao Monte das Oliveiras, os seus discípulos o acompanham, no último vislumbre de seu mestre, e Jesus, e agora 2 anjos, os 2 anjos que sempre acompanharam Jesus, se dirigem aos seguidores de Jesus, que contempla seu mestre ascendendo ao céu após sua ressurreição. E os anjos explicam para eles que esse Jesus que eles estão vendo subir há de voltar da mesma forma que está subindo, ou seja, Jesus vai voltar, vai estar subindo de forma visível, de forma literal, e este mesmo Jesus vai voltar de forma visível e literal. Então é um último momento em que seus discípulos contemplam seu mestre agora ressuscitado, assim, pela última vez que então ele está num vislumbre contemplando Jesus subir, ascender ao céu, e os anjos trazem este conforto e esta esperança para os seus seguidores.
Vamos ler mais alguns textos que ainda vai concluir essa questão de maneira muito mais ampla e clara. Um pequeno texto está aqui no livro, ainda no livro Desejado de Todas as Nações, na página 830, diz assim, 830. Cristo ascendera ao céu na forma humana. Portanto, Jesus aqui, ao morrer, ressuscitar, apareceu, subir até o Pai, obter a resposta do Pai sobre se o seu sacrifício foi aceito, obtém a resposta, o esclarecimento, e agora Jesus, neste momento, ascende ao céu, e o texto disse que ele ascende ao céu na sua forma humana, ok? Muito bem, mas dois textos agora eu vou utilizar no livro Grande Conflito e vai concluir essa questão muito interessante, que diz assim: o ministério do sacerdote durante o ano todo, no caso o sacerdote terrestre, o santuário terrestre era uma tipologia do santuário celestial. Diz assim, o ministério do sacerdote durante o ano todo, no primeiro compartimento do santuário, para dentro do véu, que formava a porta e separava o lugar santo do pátio externo, representa o ministério em que Jesus Cristo entrou ao ascender ao céu. Portanto, a obra, na ascensão de Jesus, ele ascendeu ao céu e foi oficiar como sacerdote, que era uma tipologia, no caso o sacerdote terrestre, era uma tipologia do que Jesus faria ao morrer e ressuscitar, ascender ao céu. Portanto, Jesus, ao ascender ao céu, ele foi oficiar no lugar santo do santuário celestial. Isso contradiz a ideia de que muitas pessoas que postam vídeo e colocam Jesus entronizado no capítulo 4, especialmente lá no verso 5, que fala a questão lá das 7 lâmpadas. Então utiliza, se eu colocarmos o capítulo